noite, bom dia, tudo bem? Professor Felipe Castanho aqui. Hoje eu quero fazer um vídeo novamente sobre análise de livro, mas também propor uma reflexão. Essa reflexão eu queria ter feito ontem, gravado esse vídeo ontem, que foi 15 de novembro, feriado por conta da proclamação da República. E também foi muito estimulado por conta da pergunta de uma grande amiga que me perguntou, me indagou o que eu achava sobre as manifestações que a gente tem tido de alguns brasileiros que estão pedindo um golpe, uma intervenção do governo federal, ou seja, um golpe, né? Já que não se respeita o resultado das urnas, estão pedindo um golpe, sobretudo baseado numa atribuição do artigo 142 que sequer tem fundamento. Enfim, não é necessariamente sobre isso, né? É sobre essa reflexão e análise trazendo esse livro e emendando na própria proclamação da República, que também não deixa de ter sido, na minha perspectiva histórica, um golpe à monarquia e inaugura uma república bastante elitista. Enfim, eu queria emendar, fazer essa junção, né? Esse link entre essas três questões. O livro que eu vou analisar, que hoje é esse daqui, O Grande Irmão, livro do historiador Carlos Fico, O Grande Irmão, da Operação Brother Sun aos anos de chumbo, o governo dos Estados Unidos e a ditadura militar. Fazer o link entre esse livro, a pergunta sobre por que eu não acredito em golpe nesse momento, ou numa mobilização de parte das Forças Armadas, e que de alguma maneira está linkado à própria República do Brasil. E aí primeiro vou analisar o livro para depois a gente partir para essa reflexão no final. O livro, essa minha versão, é a segunda edição, é uma edição que foi publicada em 2008 e o livro tem 5 capítulos mais a apresentação e as considerações finais. O Carlos Fico, para quem não conhece, ele é um grande historiador, é um grande investigador do regime militar brasileiro, aquilo que eu considero como que foi também uma ditadura civil, né, uma ditadura militar e civil. E, enfim, ele é uma referência na área, né, dos estudos da ditadura militar. E esse livro foi um grande impacto na época porque o Fico analisou algumas fontes até então inéditas, né? Ele teve o acesso a fontes do Estado norte-americano, dos Estados Unidos, com relação ao Brasil. E aí, a partir daí, ele pôde emendar, né? Criar uma narrativa muito mais densa sobre o papel dos Estados Unidos no golpe de 1964 no João Goulart, né? E aí, a primeira parte do livro mostra o quanto havia uma interferência significativa dos Estados Unidos no Brasil. Essa interferência, ela pode ser um tanto relativizada dependendo do presidente dos Estados Unidos que nós estamos falando naquele momento. Então, por exemplo, o presidente John Kennedy, talvez um dos principais elementos que dá origem, ou o principal elemento que deu origem ao programa Aliança para o Progresso, né, que era um programa voltado segundo, né, na ótica do programa, levar o progresso para a América Latina, ao mesmo tempo que impedia o crescimento do socialismo na América Latina, nos países da América Latina. Então, o Kennedy ele vai ter um olhar direto para a América Latina, realizando inúmeras interferências, inclusive de forma ilegal. Já o Lyndon Johnson vai ser um presidente que vai pegar esse período da ditadura também, né, um período que envolve, né, esse processo que leva à ditadura, esse processo da ditadura. É um presidente que ele vai, obviamente, não vai descuidar da América Latina, mas o seu foco vai estar na Guerra do Vietnã, que naquele momento na verdade, era bastante contestada nos Estados Unidos e que vai ser muito mais contestada à frente, naturalmente, mas que era um foco ganhar a guerra, né? Que era o principal conflito dos Estados Unidos naquele momento. As interferências, então, a gente pode começar pela própria questão da Aliança para o Progresso, né? Que foi um programa que destinou verbas
por exemplo, nas eleições do Brasil, se não me engano, de 1962, a Aliança para o Progresso vai disponibilizar milhões de dólares para candidatos da oposição ao João Goulart, que era visto, o Carlos Fico trabalha muito bem essa questão, que o João Goulart, ele, para alguns setores, por exemplo, dos Estados Unidos, alguns setores do Estado norte-americano, enxergavam o João Goulart mais um presidente sindicalista, voltado para quase que um Perón no Brasil. No entanto, havia aqueles setores mais radicais que vão ser muito estimulados pelo embaixador dos Estados Unidos na época, chamado Lincoln Gordon, que vai dizer que o Brasil, olha, o João Goulart é perigoso, essas coisas das reformas de base são extremamente perigosas e podem levar, sim, o Brasil ao socialismo, ao comunismo, enfim, aquele velho anticomunismo. E o Lincoln Gordon, como é o embaixador, ele é a visão, uma das principais visões dos Estados Unidos sobre o Brasil. Então, parte do que ele escreve, e às vezes assim, é tão interessante essa troca de documentação, essa análise de documentação do Carlos Fico, que às vezes os próprios analistas que estão nos Estados Unidos, mas que estão um pouco distantes, vão falar, não, calma aí, cara, isso daí tá demais, isso não é socialismo, não é o Brasil caminhando para o socialismo, são outras questões, né? Tanto é que parte das reformas de base, das propostas de reformas de base que o João Goulart tinha, foram realizadas pelo regime militar brasileiro. Foram realizadas pela ditadura. Obviamente que não necessariamente nos termos que se pensou durante o governo de João Goulart, mas vão acontecer. Havia, então, uma campanha de desestabilização. Isso, principalmente, de uma interferência dos Estados Unidos, como também o patrocínio dos Estados Unidos em agentes políticos, instituições, por exemplo, a imprensa vai atuar constantemente para a desestabilização do governo João Goulart, e isso, como a gente sabe, vai ser fundamental. Ainda que a gente tenha que separar aquilo que o Carlos Fico chama de campanha de desestabilização, é diferente da campanha de conspiração, serem momentos distintos que não necessariamente um não levou ao outro. Há obviamente uma relação, mas há atores que participaram de um, não estavam no outro, enfim, a gente tem que analisar como um processo que estão de alguma maneira ligados, mas que são independentes. Essa campanha de desestabilização, ela foi fundamental, e aí naturalmente a gente precisa mencionar a Operação Brother Sun. A Operação Brother Sun, e o Carlos Fico, eu acho interessante também essa proposta, né, essa proposição que ele fez no livro, no trabalho, que é o de relativizar, ponderar o papel da Operação Brother Sun. Sim, se de alguma maneira a Operação Brother Sun não faz o golpe, até porque isso seria, de alguma maneira, quase como uma síndrome de cachorro, dizer que de cachorro vira-lata, que a Operação Brother Sun que fez o golpe. A Operação Brother Sun foi uma parte do golpe. Pelo menos assim é a minha leitura. A Operação Brother Sun, que no primeiro momento ela foi pensada para evitar invasões, caso a União Soviética realizasse invasões na América Latina, na verdade realizasse algum tipo de invasão, passa a ser uma operação de apoio. No caso do Brasil, foi uma operação de apoio para o golpe que se deu em 64. Então, caso o golpe precisasse de ajuda, caso João Goulart resistisse no poder, a Operação Brother Sun, com os militares, iria oferecer apoio, suporte logístico de armas e que já estavam na costa do Brasil. A Operação Brother Sun, ela não é o golpe em si, mas é importante também frisar o seu impacto. Então, por exemplo, o João Goulart, quando estava avaliando ainda quais as possibilidades de se manter no poder, e aí chega um dos políticos muito influentes no governo, João Goulart, no próprio PTB, o Santiago Dantas, e que havia sido informado de que tinha essa operação com navios militares dos Estados Unidos na costa do Brasil.
O Santiago Dantas foi informado de forma proposital, né, óbvio, e aí ele vai repassar isso para o João Goulart, fala, olha, tem navios dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão apoiando de uma forma bastante decisiva. E aí o João Goulart decide, leva isso bastante em consideração na sua decisão de não dar o golpe, de não resistir ao golpe que estava acontecendo. Além da Operação Brodessan, os Estados Unidos, nessa campanha de desestabilização, vai atuar de forma muito presente com um aliciamento de importantes agentes políticos da sociedade brasileira. Então, os Estados Unidos vão bancar estudos, a ida para congressos de militares, de universitários e, obviamente, da imprensa. E adivinhem, né? Um dos principais órgãos que se beneficiou dessa política norte-americana. Como disse, o Lincoln Gordon vai ter um papel fundamental, porque ele vai ser a visão que os Estados Unidos vai ter do Brasil, então ele vai passar que havia um risco grande de comunismo no Brasil, e aí isso vai pôr em ação a Operação Brodessan no entorno da conspiração, do golpe que vai ser realizado em 1964. O livro, num segundo momento, vai falar sobre um período imediato após o golpe de 64. E aí a gente vê uma situação muito delicada, que no momento imediato havia uma subserviência diplomática, de política externa do Brasil tão grande para com os Estados Unidos, que os Estados Unidos chegam em alguns momentos, alguns agentes falam, não, olha, não pode, não precisa fazer isso, porque os Estados Unidos passam a ter o medo de que essa subserviência tão grande do Brasil para com eles alimentasse o anti-americanismo no Brasil. Então eles fazem pesquisas, eles estão antenados sobre como a sociedade brasileira está pensando. E eles vão fazer diferentes pesquisas e vão falar, olha, dá uma segurada, não precisa ser assim. E, ao mesmo tempo, entre outras questões que o Carlos Fico vai tratar, ele vai comentar sobre como o apoio dos Estados Unidos vai diminuir conforme acontece o endurecimento da ditadura militar. Agora, repare, há uma diminuição. Não é como se os Estados Unidos deixasse de ser um aliado fundamental para a manutenção da ditadura militar civil no Brasil. Bom, feita essa análise do livro, eu trago a reflexão para os dias atuais. Por que eu não acredito em golpe nesse momento? Não acredito em golpe não por falta de interesse de parte das Forças Armadas e por parte de setores políticos e da elite econômica no Brasil. Mas eu não acredito no golpe porque hoje a gente, por exemplo, não tem essa estrutura, né? Isso não está preparado, não há um interesse, pelo menos dos principais atores políticos, dos principais atores internacionais, que ocorra um golpe, né, para evitar a posse do presidente eleito Lula. E isso se dá, inclusive, através do reconhecimento. Vocês imaginem como seria a relação de vamos supor, se os militares levassem, se as Forças Armadas levassem, esses grupos políticos, militares levassem a última consequência e dessem um golpe. Como os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, como esses países iriam se relacionar com o Brasil, que eles reconheceram reconheceram a vitória do presidente Lula. E aí, de repente, ele não é mais o líder do país. Seria muito delicado. Então, assim, não há esse preparo internacional, no jogo internacional, não há uma mobilização ou uma opinião favorável a isso. Esse, obviamente, é um dos pontos. O outro ponto, porque eu não acredito, é porque há uma parcela significativa, não que não houvesse em 64, mas não deixa de ser uma parcela significativa militante do Brasil que não votou no Bolsonaro, que não apoia esse projeto golpista. Então, e que naturalmente iria pressionar através de manifestações, isso inverteria. As manifestações que hoje não ocorrem para defender, não se defende algo que está estabelecido, você precisa defender normalmente algo que está sendo atacado. Está sendo atacado? Está, mas não de uma maneira que hoje coloque em risco.
Uma outra ponta, as próprias instituições brasileiras reconheceram. Então, o Congresso, através do presidente da Câmara, através do presidente do Senado, o próprio Poder Judiciário reconheceu o pleito, a legitimidade do pleito que elegeu o Lula. Então, não acredito numa possibilidade de golpe. Entretanto, há que se ressaltar que essa mobilização dessas pessoas, desses grupos políticos, em frente aos quartéis, uma mobilização digital, por exemplo, através das redes sociais, sim, eu acredito que leva a uma desestabilização do futuro governo e, ao mesmo tempo, um enfraquecimento das bases democráticas no Brasil. E aí, cabe a gente, nosso papel, rechaçar qualquer tipo de mobilização nesse sentido. Então, eu não acredito em golpe hoje, mas há uma campanha de desestabilização do futuro governo que vai atrapalhar, não só vai atrapalhar o futuro governo, como também vai enfraquecer as estruturas da democracia brasileira. E aí, pondo em risco, mais uma vez, um governo republicano na história do Brasil, que já foi interrompido várias vezes. Obviamente, os modelos de governo republicano que nós tivemos ao longo da nossa história não são perfeitos, mas também é inegável que, atualmente, o modelo de república que nós temos é o melhor que nós já tivemos na nossa história. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da análise, da reflexão. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas acredito que tenha valido a pena. Um abraço, fiquem bem.